tá? Eu vou olhar pra um e pra outra. É. Aí, rapaz, vem aqui. Olha, ei, só tá colocando o rosto da gente. Não tá nem gravando ali, ó. Só tá botando o rosto, a posição do queixo, da cara, ó. Olha, ó. Ó. Olha, ó. Olha. Ali, ó, tá botando o queixo. O seu queixo e o meu, a cara. Tá vendo aqui. Você ouviu isso? Rato. Onde? Onde tem rato? Você não solta a mão. Eita, glória a Deus às alturas. Vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus e orando, né? Me ensina a ler também. Vamos ler. Me ensina a ler também, que eu quero. Você quer aprender a ler? Eu não sei, minha mente tá muito... Não tá nada boa, tá péssima. Livro de Atos, Apóstolo 2, verso 2. Atos Apóstolo 2, verso 2. Essa obra é espiritual. Deus está dando livramento. Livramento aonde? A terra. Deus está dando livramento à terra. Igreja, o Espírito Santo fala. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Deus está dando livramento à terra. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui eu me encontro com a Vanessa, junto para fazer a obra de Deus, né? O inimigo tirou minha esposa e Deus me deu a Vanessa, né? Então, eu estou aqui para a honra e a glória de Deus. Façamos uma pequena oração para a honra e a glória do nome do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Lembrando a igreja, lembrando a todos os irmãos, os demais, ao qual está ouvindo ou vai ouvir, seja bem cedo, seja meio-dia, seja à noite, né? Seja à tarde ou à noite. Quero dizer para os amados irmãos que a gente está em comunhão com Deus e queremos deixar uma palavra. Mas primeiro que tudo nós vamos fazer uma pequena oração. Em seguida, né, vamos deixar uma palavra aqui baseada no livro de Atos 2, versículo 2. É espiritual, amém? Vamos orar, oramos, Vanessa. Altíssimo e soberano Deus, ó Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, permita-nos entrar em Teu santuário, na Tua santa presença, e que não venha a ser nós, Pai, mas sim o Teu Santo Espírito.
Nesse momento eu te peço, tapa as ossas do inimigo das nossas almas, venda ele, apia ele, para que ele nem nos ouça, nem nos veja, nem se aproxime de nós. Vai repreendendo toda espécie de casta, Senhor, de demônio, o espiritismo, as legiões de Umbanda, as castas, as potestades de Umbanda, as legiões, as castas, as potestades de bruxaria, as legiões, as castas, as potestades de magia negra. Vai repreendendo, Pai, todo o império do mal, Senhor, nessa terra, no globo terra. Meu Deus, que o teu nome venha a ser notório na minha vida e na vida dos demais que vai ouvir, vai guardar, vai sintonizar nessa live, vai ouvir até o fim, que o Senhor venha abençoar e repreender as sete e as flechas, e todas as legiões de império, toda a força, toda a forma, toda espécie de enfermidade, toda a casta, toda a asta de caixão, que o Senhor venha derramar bênção e bênção sob medida, sem medida, que o Senhor venha repreender o mal e que a paz venha reinar e reinar com força. E nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, eu profetizo a paz. A paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Chamei para vir e ninguém veio. Eu chamei para vir e ninguém veio. Ouvi a palavra de Deus. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus. É um livro muito conhecido, né, para quem gosta de Pentecostes, para quem gosta das coisas do Espírito de Deus. Aqui o Espírito Santo me deu esse versículo no livro de Atos 2, verso 2. Que diz assim, o livro de Atos 2, verso 2, diz assim: E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? E nesse momento aqui estamos assentados, fazendo a obra de Deus, fazendo menção do Criador do céu e da terra. Quero dizer para todos os demais irmãos que eu não adoro a Cristo, mas eu faço o índice de Cristo. Eu adoro a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e busco com zelo, me esforço para alcançar, estar sempre em contato com o Espírito Santo de Deus, o puro Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, que é esse quem salva, quem cura, quem liberta, é esse quem nos ensina a andar e alcançar a salvação, que é dom de Deus. Amém? Então aqui a gente não estamos aqui para brincar, mas sim para fazer a obra de Deus e fazer menção do Papai do Céu. Amém? Sabemos que esse Deus, ele é o único, onipotente, onisciente, um Deus de já, um Deus de agora, um Deus que pode todas as coisas. Amém? E muitos estão abrindo mão desse Deus. Estão, aleluia, abrindo mão, não querendo saber, nem ouvir, nem falar mais de Deus, né? Então vamos a mãos à obra. Livro de Apocalipse 7, verso 10. A Bíblia nos fala lá, né, no livro, mas nós não vamos ler. Mas vamos ler no livro de Atos 2, verso 2. Que diz assim, veja só, igreja. Encosta mais para cá, Vanessa. Tá mais para perto? Ensina a ler também. Vamos ler. Ensina a ler também, né? A Vanessinha tem vontade de aprender a ler, igreja. Quero dizer para vocês, os demais irmãos, que a minha esposa, ela tem uma deficiência, né? Ela é um pouco autista. Ela tem dificuldade para aprender as coisas, principalmente ler, né? Mas Deus me deu ela assim para eu cuidar dela, né? E eu agradeço a Deus por eu não estar só, né? Porque tá difícil arrumar uma esposa, muito difícil. A mulher hoje, só Deus tem misericórdia. Então Deus me deu ela e ela tem todo o prazer de estar comigo, viver comigo, né? Eu tenho paciência com ela. Glória a Deus, a gente está correndo atrás de um benefício para que Deus tenha misericórdia de nós e ela possa ter esse benefício dela, receber essa quantia desse dinheiro, para que eu possa, né, estar sempre dando toda a assistência ao qual a Vanessa precisa. Amém?
Então, quero dizer para a igreja que Deus é misericordioso. Eu quero dizer para você que não sabe, para você que não sabe, Jesus, ele é justiceiro, mas o Criador dos céus e da terra, ele é misericordioso. Então, quando você conquista o Espírito Santo, não brinque, busque, se esforce, com zelo. Busque enquanto se pode achar, enquanto está perto, pois a luta vem mais passa. Não desanime não, cria no Senhor, e será salvo tu e tua casa. Livro de Atos dos Apóstolos 2, versículo 2. O título é A Descida do Espírito Santo. Vamos ler esse capítulo todinho e vamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir, igreja. Vamos deixar falar. Quero dizer para você, para começar o estilo da revelação, que Deus está dando livramento à terra. Avasta todo mal. É a terra global. Deus está dando livramento à terra global, o globo terra, o nosso lugar onde a gente mora e vive, amém? A nossa terra está, aleluia, em risco de extinção, de ser destruída, amém? Muito explosivo, igreja, muita coisa. O Espírito Santo me revela coisas que só Deus, viu, só Deus na causa para destruir esses demônios que tentam destruir a terra, a obra-prima que Deus deixou para nós viver, né? Produzir, regranjear aqui, criar, procriar, nomear, adorar o Papai do Céu, e os homens querem destruir com as suas iras, com as suas ironias, com as suas forças malignas, os seus espíritos de avarência, querem destruir, matando, passando por cima, e aquela bagunça só. Mas Deus está contemplando os bons e os maus. E ninguém brinque com o Criador dos céus e da terra, que Ele sabe o que faz. Ninguém brinque com o Criador dos céus e da terra. Povo de Deus, fica na posição, porque nesse momento Deus já está entrando com providência na terra, amém? Nesse momento, Deus, o Criador dos céus e da terra, já está entrando com providência para saber o homem que Deus ainda existe e maneja a Bíblia. E quando ele pega a Bíblia para manusear, é a lei que está escrita pelo livro e ele vai fazer valer na vida dos demais, rebelde e servo. Amém? Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos concordamente no mesmo lugar, assim, terreiro, persistência à obra-prima, uma meta de galo cego, uma asta de caixão, e o império de Lúcifer, nesse momento, nessa hora, acaba tudo na terra e destrói Satanás. Mayday, Mayday, repórter, Paquistão, quebrado, que nem arroz de terceira. Mayday, Mayday, repórter, Paquistão, quebrado, nesse momento, que nem arroz de terceira. Livro de Apocalipse 7, verso 10. Você querendo ler, leia, amém? Veja o título, A Descida do Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito de Deus fluir. Glória a Deus, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A briga de marido e mulher. Há muitas brigas de marido e mulher, que Deus está quebrando o arco, quebrando a lança e esmagando o carro no fogo. Sabe por que essas brigas? Porque o inimigo não está nada satisfeito de ver um casal vivendo bem sucedido. Então ele vai brigar, vai se espernear, vai agir de todas as formas para destruir casais. Amém? Então vento sopra, o vento sopra, o vento sopra, para lá e para cá. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim será a vinda do Filho do Homem, para destruir as formas deles que fazem na terra. Amém? Veja o Criador dos céus e da terra trabalhando poderosamente na rua, nas vielas,
nas cidades, nas favelas, nos rios, nas águas correntes, nas ondas do mar, nas formas de igreja, nas obras de igreja, nas barras de igreja, nas farras de igreja, nas formas de igreja. Um caco virando caco. Um caculo virando caco. Aleluia! Vamos lá, vamos lá. Versículo 3, e diz assim, irmão, se isso é meio esquisito pregando, ok? Amém? Eu quero dizer para a igreja que eu não sou um pregador, deixa o Espírito Santo falar, pois cada um tem a sua forma, né? De pregar, de falar, de se expressar. E a minha digital não é igual a de ninguém. Todo mundo tem uma digital diferente. Eu sou o único na Terra. A Vanessa também é a única, não tem outra Vanessa. Pois a digital dela mostra assim, Vanessa, estou dizendo assim. A digital da Vanessa não é igual à minha, nem igual à sua. Só há uma Vanessa no meio do mundo e só há um irmão Cícero no meio do mundo, amém? Glória a Deus, vamos lá. Que diz assim, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, que diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então é veste, é maçom, é morte, é Paquistão, é ferrolho, é forra, é farra, é fofoca, é ficha, é mato, é Troia, é traça, é triângulo amoroso, é trem por dentro do outro, é muitas formas, igreja. Isso é tudo revelação de bomba. Ah, no meio do mundo, bomba. Ah, no meio do mundo, muita bomba. Acesso, é monte, surpreende faz, labor que me de fácil. Tira obra de Deus desse lugar. Ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor. Veja só, todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 5. E em Jerusalém estava habitado judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, vasta, todo mal, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A cávia, decanto, decantarábia, as terrafous, remonte, surpreende, fá. Imagine, igreja, cada um falar na sua própria língua. Idioma espiritual, idioma espiritual. Muitos degraus para muitos subir, se precisar. Aleluia. Deus não tem limite para que os irmãos e irmãs subam em degraus, né? Alcance a atitude espiritual elevada, exemplar, ao qual tem e vencer um homem, aleluia, que tem intimidade, ou uma mulher que tem intimidade com o Santo Espírito, poderoso e verdadeiro Espírito Santo de Deus. Pois há muitas variedades de espírito aí, tá difícil conquistar o Espírito Santo, porque ninguém quer a verdade, ninguém quer, glória a Deus, verdadeiramente buscar com zelo os dons espirituais. Veja só, aleluia, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ah, está todo mal. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ferramenta nenhuma prevalece. É sinal que ferramenta nenhuma prevalece contra o ungido, porque o Espírito Santo, ele fala hebraico, aramaico, grego, fala qualquer língua, ele fala qualquer língua. A baixa tem intimidade, você não vai ficar no escuro, você não vai ficar cego, pois o Espírito Santo, ele é
um mestre, uma autoridade. Ele tem, glória a Deus, argumento e sabe falar todas as línguas. E a inteligência, a sabedoria, tudo é dele. Tudo pertence a Deus. E o Espírito Santo é quem é o nosso mestre, é o nosso ensinador, o nosso professor, para nos ensinar. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Revolta, uma revolta espiritual. Que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Pafília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiro romanos, tanto judeus como proselito, rodo de igreja, morto, muitos mortos, Pegi caindo por terra nesse lugar, assim diz o Espírito Santo, né? Nesse lugar, Pegi caindo por terra. Então, aqui no meu lugar, Pegi caindo por terra. Aqui se trata do Benedito Bentes 1. Glória a Deus. Então, tem Pegi caindo por terra. Nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Neymar Repórter é um pacaia, um porro, um cacueta, um estrupador de mulheres alheias, um faxado, uma forma de cacueta, triângulo amoroso, feitiço caindo por cima de feiticeiro, um abrolho do inferno. Só Deus tem misericórdia, só Deus, mas o Senhor Deus sabe o que fazer. Deus está trabalhando no oculto, no silêncio. Tem um hino que diz assim: é no silêncio que Deus começa a operar. É no silêncio que Deus trabalha em qualquer lugar. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. No momento certo, Ele vai agir. Não se prenda, não. Ele conhece o teu coração. Um grande Deus está contigo. Não desista, não. Ele te ama. Amando a Dácia de canto, de Cantarábia. Amém, irmão? Então vamos lá, veja só. Dias após dia, uma ferramenta caindo por terra diabólica. Dias após dia, uma ferramenta caindo por terra. Mas essa ferramenta, igreja, é diabólica, assim diz o Espírito Santo. Essa ferramenta é diabólica. Essa ferramenta que vai cair é diabólica. Deus vai botar por terra, vai cair, só Deus tem misericórdia. Labor de mim de faço, remonte suppliente fa, rei de fai, glória a Deus nas alturas. Então vamos lá, Deus está dando livramento a porno diabólico nas encruzilhadas. Ó, irmão, tá vendo aí como Deus é misericordioso? Tá vendo aí como Deus é misericordioso? Deus está dando livramento a porno nas encruzilhadas. Imagina aí um porno nas encruzilhadas. Porno significa um homem maligno, daqueles que pratica aquelas doideiras, aquelas pornografia com mulheres. Esses são os verdadeiros pornos, prostitutos do diabólico, que cada dia é uma mulher diferente. É o verdadeiro que faz arsenal, glória a Deus, de posições satânicas, malignas, impuras, e maldiçoando o templo, sendo templo, casa rebelde, templo do diabo, sinagoga de Satanás. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Deus fez nós para ser templo do Espírito Santo, né? O problema é como a gente vive e faz debaixo do sol. Então Deus não tem ninguém por inocente. A farra é diabólica. A farra é diabólica. Mas o Senhor está trelando Satanás para destruí-lo.
O Senhor Deus está trelando Satanás para destruí-lo. Logo, logo, em chegada a ti, uma notícia: a feitiçaria caiu por terra, a bruxaria caiu por terra, a magia negra caiu por terra, o ferro foi ferido, a mula sem cabeça caiu por terra, e muitas drogas caindo por terra. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. O cerco está fechando contra império, contra Lucifer, contra a força do mal, contra as astras de caixão, contra toda a força maligna. Dias após dia, um flecheiro sendo destruído. Imagine, igreja, um flecheiro diabólico, só Deus tem misericórdia, pois ele flecha qualquer um com facilidade. Mas esse flecheiro, Deus está botando por terra dias após dia. Não se preocupe, que logo, logo vai cair por terra. Há muita desobediência na terra, muitas desobediências, mas assim, falou a menina que era da terra de Israel. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria sã, ficaria curado, ficaria bom da sua lepra. Então, assim fala o Espírito Santo para os que buscam a Deus com zelo. Logo em chegada a ti, homens e mulheres, para orar, para Deus repreender esses males, presente e vindouro que assola na terra e na vida deles. Purgação diabólica, matador de aluguel, matador assalariado, esses caras vai tudo para os quintos dos infernos, porque não querem nada com Deus. Não querem buscar o Senhor, não querem se deleitar no Deus Altíssimo, no Senhor Deus Altíssimo. Jesus falou muitas vezes para os escribas e os fariseus ali, o qual procuravam um meio de atacá-lo, de atingi-lo. Ele falava, ele curava no sábado, não tinha hora para ele curar, e ele dizia: aleluia, glória a Deus, que não buscava glória para ele. Jesus dizia: eu não busco glória para mim, mas toda a honra e toda a glória seja dada a meu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E uma farra diabólica sendo destruída, igreja. Isso é espiritual, isso é verídico. Quando o Espírito Santo me usa aqui para falar, é verídico, é força do mal sendo destruída, combatida, oprimida. Para que Deus venha a ser glorificado, é necessário uma limpeza, uma purificação, uma restauração, pois o dia de Pentecostes chegou. A obra é obra-prima do Criador dos céus e da terra. Veja, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E todos se maravilhavam, glória a Deus, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. Versículo 12. Que é isto dizer? Rimum, terra, a foice quebra Satanás. Veja o versículo 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Filho de droga, meu. Filho de droga, a tela, quel, diabólico, serpente, maçom, aleluia. Glória a Deus, só Deus tem misericórdia. Isso é espiritual. O irmão Cícero está falando só as palavras da Bíblia, mas a revelação é espiritual. Então não se perturbe os vossos corações, creia em Deus. O Espírito Santo de Deus não é para todos. A Bíblia diz que é muito chamado e poucos escolhidos. Ninguém dá valor ao Espírito Santo, ninguém dá. Porque se desse valor ao Espírito Santo, João Batista estava vivo, não tinha sido abatido. Então o Espírito Santo é quem revela, quem é responsável por tudo e por todos os argumentos que é na vida do homem verdadeiro, servo, o templo do Espírito Santo. Ele fala, ele explica. Glória a Deus, as pessoas têm que buscar com zelo a Deus. Eu ainda estou me aperfeiçoando cada dia mais na presença de Deus, que não é fácil, não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível se aperfeiçoar e ter verdadeiramente o Espírito Santo de Deus constante na vida, amém? Então vamos continuar lendo. Glória a Deus.
E outros zombando diziam, estão cheios de moço. Glória a Deus. Versículo 14 diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Vovó, pisa de igreja, a cacueta caindo por terra. Neymar Repórter. Igreja, quando o Espírito Santo de Deus fala sobre Neymar Repórter, pode se preparar que vai vir mais reportagens sobre Neymar aí. Confusão, essas coisas que acontecem nos jornais, né? Ele sempre falou para mim essa mensagem, Neymar Repórter, e sempre Neymar apareceu aí nas televisão com essas reportagens, com perseguição, com coisa, e falando sobre Neymar, né? Então, assim, o Espírito de Deus está falando que vai ter mais reportagens sobre Neymar. Neymar ainda vai passar nos jornais aí, glória a Deus. E todos vai estar, né, atentos, seus ouvidos, a ver que isso aí, coisas boas ninguém quer saber não, mas coisa do mal todo mundo quer saber. Então veja só, lésbica, há uma lésbica, igreja, nesse momento que está assistindo. Há uma lésbica nesse momento que está assistindo, assim falou o Espírito Santo. Eu não sei de nada aqui, eu apenas estou na telinha, de frente à telinha, e o Espírito Santo é quem está revelando aqui as coisas a mim. Então vamos lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, então com Pedro fazia 12, levantou a sua voz e disse-lhe, homens, judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro estava ali naquela autoridade e disse, agora todos vão escutar a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15 diz assim, de Atos 2. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Pistão de igreja, cacuetas, cano de ar, quévia, decanto, decantarábia, as terras fous, remonte, supriente, fala, burgue-me de faço, rendefai, glória a Deus nas alturas, a pastor de igreja, quévia, decanto, decantarábia, a mão de Deus está sobre o lugar, sobre a província. A mão de Deus está sobre o lugar, sobre a província. Veja o vídeo, veja o vídeo, se não é verdade o que ele fala. Vós que clama no deserto, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Veja só, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 18 de Atos 2. E os vossos velhos serão, versículo ainda 17, né? Que diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18 diz assim, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos,
e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Glória a Deus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vos mesmo bem sabeis. Versículo 23 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Polícia, muita polícia, irmão. Viagem, muita polícia, viagem. Isso é espiritual, isso é revelação, veja só. O Espírito Santo está falando que é muita polícia. Quando falou da morte de Cristo, né, da prisão de Cristo, ao crucifixo, né, ao qual prendeste, né? Veja só, vamos ler. Oh, glória a Deus. Gigante caindo por terra. Tem um gigante, irmão, um gigante caindo por terra. Por esses dias, um gigante caindo por terra. Há um assassinato por encomenda por esses dias. Há um ADEC matador. Há um ADEC matador. Tela de sucesso. Deixa eu ver aqui, vamos lá, veja só. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendeste, de Deus, aí tem vírgula. Prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou. Soltas as ásias da morte. Soltas as ásias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Versículo 17, pois não deixará a minha alma no inferno. Bucha de cancão na rua, para cima e para baixo. Bucha de cancão nas ruas, para cima e para baixo, fazendo obra de igreja. Bucha de cancão, veja só, isso é revelação. Bucha de cancão fazendo obra de igreja. Bucha, irmão, para vocês que não sabem, é aquelas pessoas, tipo assim, um andarilho, que bota um saco nas costas, fica bem grudento, fedendo, sabe? Com um pau nas costas, tipo andarilho, pra cima, pra baixo. A vez não sai daquele lugar, não sai daquela rua, naquela avenida, pra cima, pra baixo. Isso aí é mérito de igreja, isso é asta de caixão de igreja, para destruir, para batizar as ruas, sabe? Nisso o índio canta,
Nisso o índio fala, nisso o índio faz tudo errado para destruir homens e mulheres de Deus. Maçonaria, Kia, decanto, decantarábia, as terrafous, remonte, supriente, fala, burga, me defaço. Eles são casa rebelde, mas o poder de Deus está sempre à porta, sempre à porta, sempre à porta. Batei, batei e abri-se-vos já. O Senhor Deus, o Espírito Santo, o Santo Espírito, procura os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos. Pois o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Altíssimo e Soberano, quer ouvir você falar, quer ouvir você clamar, quer ouvir a sua voz de manhã, quer ouvir a sua voz à noite, quer ouvir sua voz na hora do almoço, da janta, quer ouvir sua voz sempre constante, mas muitas vezes o homem se prende, né? É 10 minutos, é 10%, aleluia, da sua vida para um trabalho, é 10% para uma casa, é 10% para um filho, é 10% para a esposa, é 10% para um carro, é 10% para uma moto, é 10% para uma farra, 10%, eu sei que termina, no final não sobra nem 1% para adorar a Deus. Então isso é mistério, isso é legião de Oxua, isso é legião de Senhor Roxa, isso é legião de Dagon, isso é legião de Mamon, é espírito de transformação estranha. Deus não tem ninguém por inocente. A Bíblia diz, por mais que sejam muitos, mais é quem está com o Todo-Poderoso. Então diga que Deus é grande sempre, diga que Deus é grande, Deus é grande. Deus é grande, a posse é espiritual, veja só. Leito, ficha pública, ciúme, polícia, nem permitirá, veja só, versículo 17, pois não deixará a minha alma no inferno. Continua, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Bucha, muitas buchas nas ruas, muitas buchas, é bucha de todo lado. Bucha, igreja, já sabe o que eu falei aí, né? É isso, bucha de igreja, é bucha de igreja. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Veja o triângulo amoroso de uma cacueta na rua. Veja o triângulo amoroso de uma cacueta na rua. Veja. Tem uma documentação para ser exercida por esses dias. Vem mais para cá, Vanessa. Tu tá saindo do vídeo. Logo em chegada a ti uma foice de adultério, uma foice de destruidor, uma farra de destruição, um mérito caindo por terra. Logo em chegada a ti uma foice para destruir Satanás. Essa foice é para destruir Satanás, essa foice é espiritual, é uma ferramenta de igreja, é um lado diabólico. Não, é aí não, é fogo diabólico. Leia, vamos lá. Versículo 29, que diz assim: homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Vendo isso, deixa Deus trabalhar. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seu lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Desta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno,
nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Abano diabólico nas ruas, presídio para Satanás nas ruas, presídio para Satanás nas ruas, logo, 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 nota de falecimento para destruir Satanás, PG caindo por terra, PG caindo por terra. Então, igreja, o Espírito Santo me usa assim, dessa forma. Então, se ele me usa dessa forma, eu não posso fazer nada, eu não posso tirar. Quem sou eu para dizer assim, não vou falar, vou morrer enturido? Não, tem que deixar o Espírito de Deus falar. Ele me deu esse versículo, então eu comecei a abrir a Bíblia e ele mandou ir para Atos 2, verso 2, né? Que é a forma dele trabalhar é assim. Então vamos lá, na minha vida, né? Na minha vida, cada um tem um jeito, uma maneira, né? Um estilo de pregar, um estilo de buscar a Deus. Eu busco dessa forma e Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Então veja só, o livramento está à porta, eu creio. O livramento está à porta, logo, logo em chegada a ti, uma forra de candomblé caindo por terra. Amém, meu Pai. Glória a Deus, eu creio. No que o Espírito está falando, se for para melhora, que assim seja. Que assim seja. Logo em chegada a ti, faça a obra, diga só que eu sou grande. E logo, logo em chegada a ti. Isso é espiritual. O Espírito Santo de Deus está falando aqui, está me usando para falar, então é isso mesmo. Vamos lá. Diz a palavra de Deus. Veja. Glória a Deus. Versículo 36. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem for vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, tem o título A Convenção de 3.000, a convenção de 3.000 pessoas. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos, filho de droga, DVD, Kévia de canto, de cantarabe as terras forças, remonte supre em Tefá. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40, que diz assim: e com muitas outras palavras, ferramenta nenhuma prevalece. Isto testificará e os exaltará. Amém? E os exaltará por diabólicos, seita do inferno. Vai sentar aí, Vanessa? É? Cairá por terra. Seitas do inferno cairá por terra. Isso é espiritual. Isso é para quem crê. Amém? Quem crê. Isto testificará e os exaltava, dizendo: salvai-vos, salvai-vos, aleluia, salvai-vos. Glória a Deus, salvai-vos desta geração perversa. Vigia com pressa, porque o dia da manhã está chegando para destruir a força do mal. Aleluia, eu creio. De sorte que foram batizados
os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, se converteram, tá vendo aí? E perseveravam na doutrina, glória a Deus, do apóstolo, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo apóstolo. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando anânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Vulnerado. Tem muitos vulnerados nas ruas, nas igrejas, sabe? As ferramentas espiritual, as corragens, as posses, as mortes por encomenda, as astas de caixão, as potestades, as legião, os impérios de Lucifer. Deus não é brincadeira, Deus não é brincadeira para brincar com ninguém. Então estão pensando em destruir a terra, estão pensando em acabar com a terra, estão pensando em varrer da sarça uma poluição, uma poluição dinheiro. E estão querendo destruir a muitos nas ruas, nas vielas, nas favelas, nas entradas, nas saídas das cidades. Estão querendo destruir a muitos. E eles não é brincadeira. Eles querem fazer e estão criando um projeto aí para fazer maldade na terra. Estão criando um projeto para fazer maldade na terra. Mas nessa noite, com a autoridade do Espírito Santo, eu vos amaldiçoo o mal e digo: mal, sai da terra, vai para os quintos dos infernos, para o mais profundo abismo. Pai, a Bíblia diz no livro de Mateus 26:53, que Jesus disse: será que orar agora o meu Pai não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então eu vou orar a Deus, terminando esta palavra, para que Deus venha repreender o mal de sobre a face da terra. Essas guerras, essas astas de caixão, esses impérios, essas luxúrias malignas, satânicas de igreja. Aleluia, que venha cair todo o mal por terra. E que Deus venha entrar com providência para que todos sejam bem-vindos do meu Pai, o Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, que não venha ser eu, mas sim o teu Santo Espírito, vai repreendendo todo o mal, Senhor, que foi falado, ao qual o Senhor revelou, através do teu Santo Espírito, o puro Espírito Santo, vai repreendendo, Senhor, a força do mal, a forma do mal, as legião, as castas, as potestades malignas, impuras, repreenda todo o império de Lucifer, repreenda os adeptos de Lucifer, Senhor, os seguidores de Lucifer, repreenda, Senhor, libertando os homens, aleluia, diabólico, satânico, meu Pai. O Senhor pode mudar o rumo da história, pois ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para o tronco de Jessé. O Senhor é o Deus que libertou o homem de Gadara, o Senhor é o Deus que libertou Naamã, o Senhor é o Deus que libertou, Senhor,
aleluia, e ajudou o rei da Síria através de Naamã. Eu creio que o Senhor vai mudar e fazer proeza na terra ainda, repreendendo Lúcifer e seus adeptos, seus seguidores, e que eles se convertam em seus maus caminhos, dando lugar ao divino Espírito Santo, ao puro Espírito Santo, e que as águas de Noé vai jorrar sobre a terra, e que as águas de Noé, Ramandou, Radácia, Decanto, Decantarábia, vai jorrar sobre a terra. As águas de Noé vai jorrar sobre a terra por esses dias. Fica na posição. Aleluia. Glória a Deus. Vizinhança, meu filho. Amém? Glória a Deus. Dá um tchauzinho pro pessoal, Vanessa. Tchauzinho. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Uma boa noite. E quem gostou, se inscreve no canal. Se inscreva Amém? no canal. Quem gostou, dá lugar ao Espírito Santo. Busca com zelo os dons espiritual. E é só vitória. Amém? Amém. Veja o que Deus vai fazer por esses dias. Veja o que Deus vai fazer por esses dias. Na hora que Deus entrar com providência na terra, nego vai sofrer. Nego vai se calar, fechar a sua boca e dizer: eu sou do Criador dos céus e da terra. Amém?